Tá, o objetivo principal do nosso código ele é carregar um grafo a partir de um arquivo .csv e aplicar várias técnicas para poder colorir ele. É tipo a coloração de gráficos, é um problema clássico e tal, e a ideia é atribuir uma cor para cada nó do grafo, de forma que dois adjacentes, no caso conectados por uma aresta, nunca tenham a mesma cor. Aqui primeiro nós temos as importações, que no caso essa primeira aqui, que ela é usada para poder ler o arquivo .csv e transformá-lo em uma estrutura de dados para essa biblioteca abaixo dele, para poder criar e manipular e analisar os grafos. Também tem essa biblioteca que é usada pela biblioteca de cima para poder desenhar os grafos visualmente. Também tem essa biblioteca que é especializada em algoritmos de coloração de grafos. Ela é utilizada para poder usar tanto a solução exata mesmo, quanto também as soluções heurísticas. Então, essa aqui que é para poder medir o tempo de execução de cada algoritmo. Essa biblioteca aqui também é usada para poder criar os contadores. E essa aqui de baixo, ela é uma estrutura de dados que é usada nesse algoritmo aqui de baixo para poder escolher mais eficientemente o próximo nó a ser colorido. Tá? Esse primeiro aqui nosso é um algoritmo guloso. E ele quer, no caso, como nosso objetivo, atribuir as cores aos vértices de um grafo de modo que nenhum par de vértices adjacentes tenha a mesma cor. E ele sempre vai usar o menor número possível de cores. A ideia aqui é sempre escolher a cada passo o vértice que seja mais saturado. No caso, aquele que tem mais cores diferentes entre seus vizinhos. Aí, se houver algum empate, ele escolhe o vértice com maior grau. Tá, como funciona? Ele mantém todos os nós não coloridos em uma fila de prioridade. O algoritmo ele prioriza o nó com maior saturação, porque um nó com alta saturação ele é restrito e tem menos opções de cores. E se caso ocorra algum empate, ele escolhe o nó com maior grau. E se ainda não resolver, tem o contador crescente para desempatar esses casos de igualdade. Tá, esse loop principal aqui, que quando houver nós para colorir, o algoritmo ele faz o quê? Ele remove o nó de maior prioridade da fila, depois ele encontra a menor cor que não está sendo usada por nenhum de seus vizinhos já coloridos, atribui essa cor a U, e depois ele atualiza os vizinhos, que para cada vizinho V de U que ainda não foi colorido, ele atualiza a saturação de V e reinsere esse V na fila de prioridade como sua nova prioridade. Agora a implementação do algoritmo RLF. Tá, esse algoritmo ele funciona de uma forma diferente. Em vez de colorir nó por nó, ele tenta construir como se fossem classes de cores. No caso, conjuntos de nós que podem ter a mesma cor, uma de cada vez. Como ele funciona? Ele tem esse loop que itera para cada nova cor, no caso I. O X ele é um conjunto de nós que ainda não foram coloridos. Aí ele inicia uma classe de cor, encontrando o nó U em X com maior grau, para ele atribuir a cor I a esse nó. Depois ele chama essa função, que é essa função que move de U de X para colorido, e move todos os vizinhos de U de X para um conjunto Y, que são os nós que não podem receber a cor I. Depois, ele procura por outros nós em X para dar a mesma cor I. Ele escolhe o nó U em X, que tem o maior número de vizinhos em Y, para escolher um nó que seja mais incompatível com os nós já proibidos, liberando assim mais nós em X para futuras classes de cores. Aí ele atribui o C de U a I e chama essa função repetidamente. Depois, ele passa para a próxima cor, que é quando o X fica vazio, pois ninguém mais pode receber a cor I. E o loop externo recomeça. O conjunto X de não coloridos passa a ser o conjunto Y e o Y é esvaziado. Aí assim a cor é incrementada. Aqui também tem essas outras funções, que é o de imprimir o grafo, que ele simplesmente mostra o grafo original, sem as cores. Aqui de baixo tem o que imprime o grafo colorido mesmo, que mostra o grafo colorido. E também tem o que cria o grafo, no caso ele lê o arquivo .csv e ele também assume que as duas primeiras colunas do CSV são a origem e o destino de cada aresta. E por último, temos aqui a main, que ele junta tudo e executa. Ele pergunta primeiro o nome do arquivo, .csv, até que o usuário digite o 0 para sair. Ele lê o arquivo e cria o grafo. Depois ele cria um dicionário das funções para depois utilizar esse dicionário que vai em cada um fazer o quê? Em cada uma dessas funções, ele vai medir o tempo, executar a função de coloração, medir o tempo final e também imprimir os resultados que seriam, no caso, as cores atribuídas a cada nó, o número total de cores usadas e o tempo de execução. Então, ele também chama essa função aqui para mostrar uma imagem do resultado.